Olá, galerinha, amados e amadas que nos acompanham em nosso canal do YouTube. Quando nós falamos de direito previdenciário, especialmente quando tratamos de atualizações em direito previdenciário. Ficamos muito gratos por todos vocês, aqueles que nos acompanham e o que porventura vier nos acompanhar. Em nossa última atualização, nós falamos sobre a aposentadoria especial. E como prometemos, hoje nós iremos falar um pouco sobre o que significa o enunciado 14 do Conselho de Recursos da Previdência Social, a que se refere ao enquadramento de atividade especial por categoria profissional até 28/4/95. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam, nos ajudem com a continuidade do canal. Deixem lá seu likezinho, façam um comentário, que ficarei muito agradecido. E aqueles que, porventura, acessarem nosso canal pela primeira vez, que também façam sua inscrição e nos ajudem. Ficaríamos muito gratos se assim o fizessem. Bom, o referido enunciado 14 do Conselho de Recursos da Previdência Social, ele prevê que a atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado venha a permitir o enquadramento por categoria profissional até 28/4/95. Isso estão nos seus anexos dos decretos 53.831 de 64 e 83.080 de 79. Ainda que divergente dos registros da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, ficha ou livro de empregados, e também desde que comprovado pelo exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade, sendo indispensável a apresentação do PPP ou qualquer outro formulário que assim o prove. O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele tem seus próprios enunciados e resoluções. E nestes enunciados e resoluções, eles nos mostram o entendimento que o órgão tem sobre os temas, ou determinados temas, que esses temas, esses recursos, eles podem ser acessados e devem servir de orientação para qualquer pessoa leiga e até mesmo para advogados, para que possa usar em suas fundamentações e ou petições em recursos, sejam eles administrativos ou judiciais. Posso dizer que é um recurso de suma importância, que é conhecer tais entendimentos desses referidos enunciados do Conselho de Recursos, por meio de seus enunciados e por serem eles atualizados, sendo que é de fundamental importância para que todos nós possamos, todos nós aposentados e ou não, possamos conseguir defender nossos direitos e até mesmo para advogados defender os direitos dos seus clientes, certo? Com recursos ou revisões na via administrativa e até mesmo judicial, tendo em vista que todos esses enunciados, eles seguem orientações e observam decisões dos tribunais superiores e também das leis, né? Bom, de forma que tais decisões, eles servem para todos, como eu disse, até mesmo para advogados, que vão servir na aplicação de tais entendimentos, evitando, portanto, através de recurso administrativo, evitando, portanto, ações judiciais,
aplicando esses procedimentos nas ações administrativas, né? Nessas atualizações que estaremos tratando referente ao enunciado 14 do Conselho de Recursos da Previdência Social, esse recurso ele vem a tratar do enquadramento de atividade especial por categoria profissional até 28 de 4 de 95. Vamos então ver o que diz a redação atual do dispositivo. Abre aspas. O dispositivo diz assim, ó: a atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado permite o enquadramento por categoria profissional até 28 de 4 de 95, nos anexos dos decretos 53.831 e 83.080, ainda que divergente do registro em carteira de trabalho e previdência social, ficha ou livro registro de empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. O inciso 1 diz que é indispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste dos anexos dos decretos 53.831 e 83.080. O que ocorre antes da reforma é que este enquadramento da atividade especial era de acordo com a profissão. Ou seja, se a pessoa exercia uma das atividades previstas na segunda parte do quadro de anexo do decreto 53.831 ou no anexo 2 do decreto 83.080, ela tinha direito à aposentadoria especial. Já com a reforma e com a lei 9.032 de 95, o enquadramento passou a ser em razão do efetivo contato com o agente nocivo, exigindo, portanto, aí a prova da exposição de forma permanente, habitual, não ocasional e nem intermitente, e que colocasse em risco a integridade física do trabalhador, deixando mais complicado ainda esta resolução, porque passou a ser exigida a prova da efetiva exposição ao agente insalubre. O importante é se verificar que em toda a sua documentação e observar que há períodos de trabalhos em atividades consideradas insalubres ou perigosas, até 28 de 4 de 95. Afinal de contas, basta comprovar que a pessoa exercia a atividade e a profissão, e também que esta profissão ela está prevista nos anexos dos decretos 53.831 ou decreto 83.080. Mesmo que quando no registro da CTPF, ficha ou livro do empregado, ele estiver divergente. Isto porque está de acordo com o caput do artigo em que essa documentação é válida. Se não, vejamos, diz assim, abre aspas, a atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado permite o enquadramento por categoria profissional até 28 de 4 de 95, nos anexos dos decretos 53.831 e 83.080, ainda que divergente do registro da carteira de trabalho e previdência social, ficha ou livro de registro de empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. Isto porque a comprovação do exercício da atividade profissional pode ser realizada por qualquer meio de prova. Ou seja, é possível apresentar fotos, testemunhas, contrato de trabalho, etc.
e até mesmo documentos que possam comprovar, não sendo necessário que o PPP ou outro tipo de formulário, como aquele formulário, o LTCAT ou o DSS, sendo, portanto, que o próprio inciso 1 do enunciado, ele faz a dispensa de tais exigências. Senão, vejamos, o inciso 1 diz: é dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste dos anexos dos decretos 53.831 e 83.080. Via de regra, também não é preciso apresentar laudo para comprovar quantitativamente a exposição aos agentes nocivos, salvo nos casos de ruído, frio ou calor. Lembrando, portanto, que, apesar de a Emenda Constitucional 103 de 2019 ter acabado com a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, se o empregado trabalhou em atividades especiais até a data da reforma, esse tempo ainda pode ser convertido. Isto porque deve ser considerada e aplicada o efeito do direito adquirido. Ou seja, tem que haver a consideração do efeito adquirido. Portanto, deve-se considerar a conversão do período trabalhado em atividade especial até 13 de 11 de 2019, independentemente da data da aposentadoria, mesmo que esta tenha ocorrido posterior à reforma. Reafirmamos, portanto, que vale a pena se ter em mente que, mesmo não se enquadrando em todas essas hipóteses, mesmo assim é possível comprovar a atividade especial e que a única diferença é que não será presumida e exigirá a apresentação de documento como o PPP, o LTCAT, laudos, etc. Ou até mesmo a realização de perícia técnica. Também é salutar se observar que é possível o reconhecimento da atividade, da especialidade da atividade especial de vigilante com ou sem uso de arma, mesmo após a Emenda Constitucional 103 de 2019, em que, em data posterior à Lei 9.032 de 95 e o Decreto 2.172 de 97, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova, isto até 5 de 3 de 97, para poder comprovar a permanente e não ocasional e nem intermitente exposição. Essa exposição é referente à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do segurado. Para memorizarmos, continuamos a falar que o enunciado 14 do recurso da Previdência Social fala sobre o enquadramento de atividade especial por categoria profissional até a data de 28 de 4 de 95. E que a sua redação é que as atividades especiais efetivamente desempenhadas pelo segurado permite o enquadramento da categoria profissional até 28 de 4 de 95, certo? Dos anexos 53.631 e 83.080, mesmo que divergentes da
CTPS, ficha ou livro de registro dos empregados. No entanto, deve ser comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade e ou penosidade. Lá no seu inciso 1, ele diz que é dispensável a apresentação do PPP ou qualquer outro do formulário para que possa se enquadrar para que possa haver o enquadramento da atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade seja comprovadamente exercida pelo segurado e que conste dos anexos 53.871, 83.080. Que também que este enunciado, ele é um antigo enunciado de número 32 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que também foi modificado pelo decreto, pelo despacho número 37 de 2019. Temos que lembrar também que não foi só isso que mudou, pois até pouco tempo atrás, certo? O enunciado 14, ele tinha um inciso 2 que falava do enquadramento da atividade de vigilância desarmada para o fim de aposentadoria especial, que trata dessa atividade. Se não, vejamos, lá no seu inciso 2, tá? Diz que, abre aspas, o enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do decreto 53.871, independente de uso, porte ou posse de arma de fogo. Devemos lembrar também que o que acontece é que esse inciso foi revogado em junho de 2022 pela resolução 25 de 2022. Também que chamamos a atenção de todos para bem observar toda essa dinâmica, porque apesar de estar na redação original do despacho 37 de 2019, nós devemos estar atentos para uma leitura conjunta com toda a redação e da resolução. Mesmo porque no caput do enunciado 14, ele diz que a atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado permite o enquadramento por categoria profissional até 28/4/2015 nos anexos dos decretos 53.871 e 83.080. Devemos lembrar também e observar o que diz a Lei 9.032 de 95, que trata do enquadramento e que passou a ser em razão do efetivo contato com o agente nocivo, exigindo, portanto, a prova da exposição de forma permanente, habitual e não ocasional ou intermitente, e que também colocasse em risco a integridade física do trabalhador. Também que só depois disso é que ficou mais complicado, porque passou a ser exigido a prova da efetiva expulsão ao agente insalubre. De forma que só para os dentistas, ainda consta lá que só para os dentistas é que conseguem comprovar que tinham contato com agentes nocivos e têm direito à aposentadoria especial. Afinal de contas, basta entendemos que, comprovando que o segurado exercia a atividade e a profissão está prevista nos anexos do decreto 5831 e decreto 83/080, é importante se dizer que a comprovação do exercício da atividade profissional deve ser realizada por qualquer meio de prova. Ou seja, é possível apresentar fotos, testemunhas, contraste de trabalho e qualquer outro meio de prova
que, via de regra, também não é preciso apresentar laudo para comprovar quantitativamente a expulsão dos agentes nocivos, salvo nos casos de ruído, frio ou calor. Lembrando também ainda que, apesar da emenda constitucional 103 de 2019 ter acabado com a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, se o profissional trabalhou em atividade especial até a data da reforma, este tempo ainda pode ser convertido. Também que para podermos confirmar e entender os enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, é importantíssimo para que todas as pessoas, todos nós, aposentados ou não, podemos tirar dúvida no caso de revisão e ou até recursos administrativos, posto que através do recurso administrativo se evita uma demanda judicial que é dolorosa, demorada, etc. Portanto, se entendermos, compreendermos um pouco sobre este enunciado da Previdência Social, nós podemos evitar uma série de transtornos, agindo administrativamente, e só sendo negado administrativamente é que entremos com ação judicial na Justiça Federal. Mesmo porque ações na Justiça Federal é demorada, cansativa, certo? Se conseguirmos, através de argumentos que sejam obtidos da própria Previdência Social, podemos evitar uma série de transtornos. Portanto, é muito salutar que possamos entender um pouco sobre este enunciado número 14 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Obrigado a todos. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos a estar sempre colocando algo de informativo para todos nós aposentados e pensionistas da Previdência Social. Forte abraço e até lá!